Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Pois é, esta é a pior forma de tentar ensinar alguém. Pessoal, hoje aqui nos 7 Pilares da Vida, eu vou falar sobre a vida familiar e nós, como tutores, nós como autoridades, né, sendo pais, eu sou pai, né, no caso pais e mães, tios, autoridade, seja ela qual for, seja ela como professor, falando somente da vida familiar, nós vemos que falar é muito bom, mas ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos alunos, é crucial para que de fato haja um aprendizado saudável. No vídeo de hoje, aqui iremos falar nos 7 pilares da vida familiar sobre ser exemplo para os nossos filhos. Eu quero somente que você faça o quê? Deixa o like, você sabe como é que é. Se inscreva no canal. Ativa as notificações, todo dia tem vídeo novo. Pra gente falar aqui de coisa boa, meu filho. Todo dia a gente vem falar de um pilar pra gente fortalecer a nossa base nos 7 pilares da vida. Se um pilar não estiver bem, lembre-se sempre dessa questão. Se um pilar desmoronar, ele vai derrubar todos os outros e simplesmente você pode estar entrando numa crise terrível. Mas, se você também procurar melhorar a base de um dos pilares, a sua vida vai melhorar em todas as áreas. Dito isso, bora falar acerca desta questão. Ó, já começamos com uma imagem aqui, ó. Eles fazem o que você faz. Eu vejo uma mãe aqui, ó, apontando para o filho. E aí o filho se sente na liberdade de apontar o quê? Para sua mãe. Olha aí, ó, que coisa inusitada. Você fala muito, mas é seu comportamento que ensina. E alguém está copiando. No final das contas, pessoal, eu até observo às vezes, isso não é regra, tá? Tem as suas exceções, mas que nem uma vez eu observei uma criança de 5 anos na escola, né? Eu fui levar meu filho numa festinha, e aí teve um momento de brincar no parque, e eu vi uma criança com um comportamento muito agressivo. Ela se destacava dentre as outras. Ela ficava assim, estufando o peito. Você quer o quê? E eu falei, rapaz, essa criança tem um comportamento muito diferente das outras. Os outros meio bobinho ainda, ele apavorava todo mundo nas brincadeiras, entendeu? Mas era por nada. Ele que criava o cenário hostil com as outras crianças. E eu fiquei pensando, assim, com um pesar, né, muito grande, qual é o ambiente que essa criança vive? Qual é o exemplo dela para ela poder ser tão agressiva dessa forma? Pois é, a gente tem uma tendência muito grande de copiar as nossas autoridades. Então, falar é bom, você fala boas palavras, mas eu quero saber qual que está sendo o seu comportamento. Qual é o comportamento que você está ensinando para essa criança? Entendeu? Porque alguém está copiando o seu comportamento. Ó, falta de exemplo. Confunde. Você cobra o que não vive. Você exige o que não faz. E isso quebra o respeito, entendeu? Às vezes a gente se pega nesse erro. A gente começa a cobrar um exemplo de uma criança, de um adolescente, e aí ele aceita a repreensão e de repente ele vê você fazendo, né? Você praticando. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Tá errado. Você precisa cobrar e ser o primeiro a cumprir. Tá entendendo ou não? Ah, mas ele tem que entender que ele é filho, eu sou pai. Ele é filho, ela é filho, eu sou mãe. Não importa. Regras. Não pode ser só uma regra para os que estão aprendendo. Ele precisa ver o nosso exemplo. Porque senão ele fica confundido. Entendeu? Aí você perde o respeito. Falar não é suficiente, ó. Discurso não transforma ninguém. Sem ação, sua palavra perde força. Aqui eu coloquei uma autoridade, uma espécie de um pregador. Não só falando de Bíblia ou de igreja, não. Mas às vezes a gente fica com discurso, né? Exemplo transforma tudo. Eu me lembro,
Eu vi uma pessoa falando assim, ó, de um chefe que eu trabalhei, né? Não importa o nome da pessoa, que inclusive eu tinha muito respeito por ele, e simplesmente ele cometeu um erro muito grande, como todo mundo pode errar, e ele acabou escondendo um acidente na empresa. Só que ele era o líder da CIPA. E aí ele tinha um discurso bonito, né? Ele falava com muita eloquência acerca da segurança, só que ele escondeu um acidente e depois, quando veio à tona, foi aquela repercussão, ele perdeu o emprego por conta disso daí, foi um acidente grave. E eu vi um colega falando assim, ó, tá vendo aí? O cara é presidente da CIPA, ele falava, mas ele não cumpriu, ele é um falso profeta. Porque ele falava uma coisa e fazia diferente. Ou seja, as pessoas nos observam. Entendeu? E aí, eu fiquei observando aquela pessoa falando, falei, caramba, olha o que ele tá falando. Ele tá chamando o rapaz de falso profeta. Porque ele tava falando e ensinando acerca do... cobrando, né? De ter um posicionamento, um comportamento seguro, mas ele escondeu um acidente. Ou seja, nós, quando ensinamos e não cumprimos, somos falsos profetas. E as pessoas, elas nos veem como autoridade, elas nos respeitam se a gente cumprir o que a gente está falando. Entendeu? Então nós temos que falar e fazer o que estamos falando. O exemplo transforma tudo. Ó, exemplo cria referência. As pessoas aprendem observando você. Entendeu? Não pelo que você diz. Dizer tem que ser falado para expressar a orientação. Só que você tem que fazer junto, olha lá, ó. Um pai ensinando a criança a fazer aqui. Entendeu? Você precisa ensinar pelo que você faz, não somente pelo que diz. Então, as pessoas estão nos observando. Os nossos filhos nos observam. Entendeu? Não adianta você cobrar e não praticar. O meu filho mesmo, um dia desse daí, ele me pegou no pulo. A mãe tá dizendo, quando chega da escola, tira o sapato e coloca no lugar. Aí, de repente, ele vai falar assim, mas o papai também deixa aqui na sala. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu deixei o sapato ali só enquanto eu fui no banheiro e já fui guardar. Não, mas você também deixou aqui o sapato jogado na sala. Aí eu falei, tá bom, pode deixar, que eu não vou deixar mais não. Por quê? É uma coisa besta, mas em coisa simples, que a gente vê a verdade, e quando for algo mais complicado, mais complexo ou mais sério, eles vão seguir ou não também pelo seu exemplo. Tá entendendo? Então, fica aí, o alerta. Agora, para fechar, viva o que você cobra. Quer respeito? Pratique primeiro. Quer diálogo? Comece agora. Seja o padrão que você espera. Tá entendendo? Se você quer que alguém faça na sua casa, que alguém faça o que você está orientando, faça o seguinte: seja o primeiro a cumprir as diligências, as orientações, as regras. Dentro da sua casa, o ambiente será transformado quando o que você cobra, ensina, você também seja o primeiro a cumprir. Entendeu? Eu quero saber nos comentários aqui, você é do tipo que fala e faz? Ou é da turma que fica falando assim, ó, faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Eu quero saber nos comentários aqui no chat. Você é qual tipo de pessoa? A que cobra e faz? Ou a que fala para fazer o que você não cumpre? Para fechar, para terminar, o que você está ensinando? Se copiarem você hoje, isso constrói ou destrói? Você teria orgulho disso? Se alguém te copiar hoje, você vai ficar com orgulho ou vai sentir vergonha do que estão repetindo de você? Fica a dica aí. Eu quero que você coloque #orgulho. Você ficaria com orgulho de alguém te copiar. Ou coloca #vergonha. Aí eu vou saber. #orgulho para saber se você fala e cumpre.
Hashtag vergonha, eu vou saber que você fala e não cumpre. E dito isso, meus inscritos, me ajude a compartilhar essa mensagem. Compartilha este vídeo nos grupos do WhatsApp, na sua família, no grupo da família, porque é um vídeo sobre família. Vamos todo mundo melhorar junto a nossa base nos 7 pilares. Amanhã tem vídeo novo, estou aqui esperando vocês. Muito obrigado e até sempre.